Olá pessoal, estamos chegando aqui no Ciberedu Comunicação para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre multiletramentos, a educação midiática na biblioteca escolar. É um tema bastante interessante e nós vamos estar recebendo uma bibliotecária, não é? Apoliana Silva. Ela tem bastante experiência, não é, com o uso da biblioteca escolar, em especial para a introdução da educação midiática. Nós estamos vivendo um momento muito especial no país, né? A gente tem aí ondas de desinformação, de fake news, não é? Perfis e modelos de negócio, inclusive, que buscam a audiência a qualquer custo. Então, tem aí conteúdos, discurso de ódio, cancelamento, propostas de desafio, mutilação, promoção do suicídio. Então, um ambiente digital bastante complexo. E a educação midiática surge como uma possibilidade de fazer com que as pessoas, especialmente crianças, adolescentes, se fortaleçam, né, para navegar com responsabilidade, com ética, com sustentabilidade e sabendo se defender, né, desse tipo de ataque que está se tornando, infelizmente, cada vez mais comum nas redes sociais, em especial. Não apenas nas redes sociais, mas também em plataformas como, por exemplo, jogos digitais, não é, todo tipo de conteúdo que a gente tem na internet. E aí, eu queria te ouvir. Primeiro, você se apresentar e aí ouvir a sua experiência como o uso da biblioteca escolar como um ambiente para introduzir a educação midiática nas escolas. Por favor. Obrigada. Olha, é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço o convite. Como eu comentei com você, que a gente participou juntos de um evento de educação midiática que aconteceu na semana passada, às vezes eu Sim. fico até preocupada em ser a chata da biblioteca, porque todos os eventos de educação midiática que eu vou, eu faço questão de algum momento pontuar que os bibliotecários precisam ser convidados e precisam fazer parte dessa temática, precisam ser consultados. Então, eu estou sempre lá. Então, o pessoal da educação midiática, eu acho que já até espera, né? Daqui a pouco a Poliana vai falar alguma coisa aí. Mas, e para muita gente, é uma surpresa, de fato, fazer a relação com a biblioteca e educação midiática. Uhum. Porque eu acho, Wagner, que tem um desconhecimento generalizado de qual é a função da biblioteca e qual que é o papel da biblioteca na sociedade. Então, eu acho que a primeira coisa que é sempre bom contar é que a biblioteca, ela é sobre livros, mas principalmente ela é sobre informação, né? Uhum. Então, tudo que é relacionado à informação são os bibliotecários que são capazes de pensar, estruturar, né, qualquer assunto relacionado à informação. Então, quando a informação ela estava em livros, é claro que a gente ia encontrar ela dentro do espaço da biblioteca. A partir do momento que a informação está em rede, o bibliotecário também é formado com as habilidades necessárias para fazer a gestão, a disseminação, a recuperação dessa informação em rede. Uhum. E eu tenho uma consultoria, né, a BEM, que chama Biblioteca Escolar e Multiletramentos, que é justamente para trazer essa curiosidade do porquê multiletramentos, né, e falar que a biblioteca é um espaço para além do letramento literário, né, claro que tudo que a gente faz lá dentro permeia a literatura, permeia os livros, mas a gente, como gestores da informação, a gente precisa ajudar os nossos usuários, né, os alunos nas escolas, se a gente estiver falando de uma biblioteca escolar, a encontrar informação através do letramento informacional, a lidar com a mídia, com a informação que ele recebe através da mídia, através da educação midiática, né? Então, é para mais do que essa questão do letramento literário.
Poliana, aqui no Cibereducomunicação, eu tenho uma proposta que é popularizar a educação midiática. Então, eu participo, você também participa, eu participo há mais tempo que você, porque eu tenho esses cabelos brancos aqui e tal. Então, eu participo há muito tempo, eu diria que os últimos 20 anos eu tive a participação ativa nos debates envolvendo a educação midiática, com esse nome, né, educação midiática, mas também com outros conceitos que dialogam entre si, como, por exemplo, a educomunicação, a mídia, educação, a alfabetização midiática informacional. São conceitos que não são exatamente iguais, cada um tem a sua perspectiva e também grupos de pesquisa, mas eles têm um tronco comum de empoderar, né, de fortalecer o usuário, a pessoa, o ser humano, as crianças e os adolescentes para o desenvolvimento de uma capacidade crítica para ler as mídias e, ao mesmo tempo, para se apropriar das mídias a partir da sua própria perspectiva. Então, esses dois caminhos matizam, esses dois caminhos aproximam esses diversos conceitos que estão ali em torno da educação midiática. E, como eu estava te dizendo, a nossa perspectiva aqui é levar essas práticas e também essas teorias para quem não está na academia. Então, a gente falar sobre esse tema, mas pensando, por exemplo, em mães, em pais, em responsáveis, em pessoas que estão lidando com o universo infantil, com o universo infanto-juvenil, com crianças, com adolescentes, que têm a responsabilidade da formação das pessoas junto com a escola, mas que não estão na academia. Então, nessa perspectiva, eu queria te perguntar o que é, como traduzir a ideia dos multiletramentos. Nessa perspectiva, que eu acho super importante de pensar de fato para além da academia, é você criar um ser humano, o seu filho ou um estudante que vai conseguir navegar no mundo e vai conseguir aprender através das diversas mídias nas quais ele vai ter contato, né? Então, por isso que a gente traz esse conceito para além do livro, né? Eu até vi um vídeo seu sobre um debate de pode celular na sala de aula ou não pode, né? Eu acho que a gente já está numa situação que não é mais pode ou não pode, é como fazer o melhor uso desse equipamento, dessa tecnologia, né? Como ter um olhar crítico para essa tecnologia. Então, esses multiletramentos justamente ajudar para que os nossos alunos, os nossos filhos, eles consigam transitar, né? Tipo, pelas diversas mídias, pelos diversos formatos, eles consigam, a escola até consiga usar esses diferentes formatos para potencializar, individualizar também um pouco o ensino, de que nem todo mundo aprende do mesmo jeito, né? Então, ajudar através das diversas mídias, dos diversos formatos, a dar um olhar mais personalizado para as necessidades daqueles estudantes, mostrar para eles que o aprendizado vai para além do livro e vai para além do professor como detentor do conhecimento, mas, de fato, como produtor, ele como uma pessoa que busca a informação na forma como ele se relaciona no seu dia a dia, né? Então, desmistificar um pouco essa coisa acadêmica de que a informação está no livro didático e entender que a informação está no mundo, né? Essa transformação do conhecimento está na nossa relação com o mundo, né? Então, eu acho que essa é a nossa função e eu acho que a biblioteca é um lugar muito privilegiado quando a gente fala de informação e conhecimento, né? E como você falou da questão dos conceitos, que eles se misturam e eles se complementam,
A Unesco tem o MIL, né, que é Media Information Literacy. Eles juntaram esses dois conceitos, né, não juntaram, eles especificam o que significa cada conceito, né, o letramento informacional e o que eles chamam do letramento midiático, mas eles trabalham isso juntos, né? Então, não sei se você até me permite, quem estiver assistindo, eu acho que vale a pena, talvez, falar um pouquinho Por desses dois favor. conceitos. Sim, sim, claro. Que o letramento informacional, ele se relaciona mais com essa capacidade de localizar e organizar e avaliar a informação de uma forma geral, né? Então, como eu vou usar os recursos que eu tenho, como eu vou usar a minha biblioteca, como eu vou usar o Google, como eu vou usar os recursos que eu tenho para encontrar a informação que eu preciso e avaliar se essa informação é de qualidade ou não. E, além disso, também fazer um uso ético dessa informação. Então, através do letramento informacional que a gente ensina conceitos como plágio, né, como citar, como direitos autorais. Então, o letramento informacional, ele se relaciona com tudo, como você procura a informação, como você chega até a informação, como você avalia a informação e como você usa ela de forma ética. Já a educação midiática ou letramento midiático é justamente compreender a função da mídia na nossa vida, a influência da mídia na nossa vida e também usar a mídia de uma forma crítica e se expressar através dela, né? Então, a Unesco, desde 2008, já tem um material que fala diretamente com professores, com bibliotecários, para como trazer esse conceito do que eles chamam MIL, né? Media Information Literacy, para dentro da escola e para a sociedade de uma forma geral. Sim. Na sua opinião, você acha que uma escola hoje que esteja aqui, um gestor escolar, mandar um abraço aqui para o Alexandre, que entrou, Alexandre Sayad, e bom ter você aqui, cara. Uma escola que está aqui nos assistindo ou que vier assistir esse vídeo depois, que está interessada em introduzir a educação midiática, não sabe como, e está te ouvindo, está nos ouvindo, e, poxa, que bom que eu vou poder usar a biblioteca. Qual é o passo a passo do uso da biblioteca para essa introdução, para iniciar uma atividade de educação midiática no ambiente escolar? Eu acho que a partir do momento que a gestão entende a importância da temática, vai ser necessário a formação desse profissional da biblioteca para entender esses conceitos. O próprio Educamídia tem alguns materiais de apoio aos bibliotecários. Em inglês, a gente tem muita coisa. Então, a American Library Association tem materiais específicos para bibliotecário. Eu acho que dá para encontrar, fazer a tradução e começar a entender esses conceitos. Num dos documentos que o American Library Association dá de panorama, de como você começar a trabalhar a educação midiática dentro de parâmetros, né, dentro da biblioteca, eles falam que, às vezes, você nem precisa ter um programa específico de educação midiática. O que você precisa é, quando o seu usuário chega na biblioteca, ajudá-lo às vezes, numa conversa informal. Você quer procurar tal informação, você tem tal dúvida, sentar ali com ele e fazer uma busca numa base de dados, explicar o que é uma base de dados, ou se for fazer uma busca na internet, explicar para eles quais são aqueles resultados que estão aparecendo ali, né? O porquê que tais links apareceram primeiro, por exemplo, ou como avaliar aquela informação. Então, às vezes, no trato e nesse diálogo que você vai tendo com seus usuários durante o dia, já faz uma grande mudança, né? Então, não pensar, se você não consegue fazer grandes projetos, levar aquilo para o seu dia a dia na sua conversa com seus usuários já é um avanço. Agora, se você tem oportunidade de ter um diálogo mais concreto com os seus usuários, você pode, e o que eu acho que é a função da biblioteca, porque eu acho que eu vou até dar um passo atrás, Wagner, de contar que quando eu comecei a trabalhar com bibliotecas, eu não tinha dimensão do que era uma biblioteca.
Eu falei assim, eu vou entrar nessa roubada um pouquinho, porque depois eu vou para a sala de aula. Então, eu vou aceitar essa posição na biblioteca, que é um lugar que eu não quero estar, enfim, que é aquela coisa chata, monótona, mas eu vou lá um pouquinho e depois eu volto para a sala de aula. Só que eu tive a chance de ter uma bibliotecária maravilhosa, né, que já trazia termos, já trazia elementos de educação midiática para dentro da biblioteca, né, muito cedo, em 2014. Ela já estava trazendo educação midiática para dentro da biblioteca. E aquilo abriu muito a minha mente realmente do potencial desse espaço. O que eu aprendi? Que a biblioteca ela tem que ser um lugar para além do empréstimo. Se os seus alunos vão até lá, se você já coloca um tempo na grade horária para que os seus estudantes vão até a biblioteca para fazer empréstimo, aproveite este momento que eles estão lá e já usa essas habilidades de busca, de recuperação, de disseminação da informação que o bibliotecário tem e já dá essa formação para os alunos. Então, acho que isso é uma coisa importante para os gestores perceberem que aquele espaço tem muito potencial. Então, que não precisa estar relacionado somente ao empréstimo. Que aquele profissional tem espaço e deve, sim, passar essas habilidades para os estudantes. Sim. O Alexandre está dizendo aqui que os bibliotecários são guardiões e guias da clareza e da compreensão. E eu mesmo, obrigado, Alexandre, pela sua colaboração, eu tive algumas experiências riquíssimas em bibliotecas com a educação midiática, durante muitos anos. Eu não vou aqui mencionar diretamente os colégios, mas um dos livros, acho que o primeiro livro que eu trabalhei a educação midiática voltado especificamente para criança e adolescente, foi o Segredo da Caverna. Esse livro foi publicado pela editora Cortez. O Segredo da Caverna, a fábula da TV e da internet. Ele foi publicado há mais de 10 anos e ele permanece com essa perspectiva de introdução da alfabetização midiática. É uma adaptação da alegoria da caverna do Platão, desafiando as pessoas a ir além da primeira informação, da primeira opinião. E eu assim vivi ano após ano experiências maravilhosas nas quais as escolas me convidavam como autor, porque o livro era adotado, né, às vezes como projeto da escola e em certos momentos vinculados a uma determinada disciplina, mas eles me convidavam para interagir direto com as crianças, geralmente crianças e adolescentes, geralmente era o quinto ou sexto ano. Para mim era assim um momento de ressignificação do meu papel como educador midiático. Era um momento de captar a percepção do público direto, né? Porque com essa idade, 12, 13, eles são assim super espontâneos, eles não têm ainda aquela vergonha, né, que o adolescente vai desenvolver, aquela barreira, não tem, então eles se jogam, né, dentro da interação com os autores. E isso tudo sempre aconteceu na biblioteca. Né? Então, aqui eu tenho que agradecer aos convites que eu recebo e que eu recebi para essa interação nas rodas de conversa, que eu acho que é um formato muito legal para introduzir a alfabetização midiática nesse ambiente da biblioteca. E que ele permanece aí como uma opção, né? Sabe como, se você me permite falar, que você está falando das rodas de conversa, Por favor. Eu fiz na biblioteca rodas, que foi um trabalho excepcional, de rodas de leitura de notícias com os alunos do ensino fundamental dos anos iniciais. É incrível, por isso que eu falo que é muito importante quando a gente consegue estruturar um programa. Mas, às vezes, ações simples, como uma roda de conversa, de leitura de uma notícia, você consegue trazer um aprofundamento para os conceitos de educação midiática
muito mais do que se a gente fosse fazer uma coisa enorme, né? Então, se você consegue, numa roda de notícias, fazer a leitura da notícia, observar como a estruturação de um título, observar como que é a estruturação de uma notícia, ver de onde são as fontes de informação, começar a trazer esses elementos e depois um debate, eu acho que é essencial, e eu tenho muita clareza. Eu trabalhei alguns anos em um jornal para crianças, né? E que daí tudo que eu, assim, a questão da educação midiática ficou ainda mais forte. E hoje eu tenho muita clareza que a gente sabe o que é jornalismo de qualidade quando a gente tem acesso ao jornalismo de qualidade. Uhum. Então, uma outra sugestão para usar dentro da biblioteca é sempre você ter jornal, é sempre você desenvolver trabalhos com notícia, você dar acesso aos seus usuários a jornais de qualidade e, principalmente, trazer nos momentos de conversa, né, visita de autor, nos desenvolvimentos de projetos, trazer os jornalistas para dentro da escola. Porque a gente precisa ressignificar nossa relação com a mídia, também essa confiança na mídia e tudo isso. Então, quando os nossos estudantes eles têm acesso ao que é jornalismo de qualidade, quando eles pegarem uma notícia falsa na mão, eles já vão ter mais experiência para determinar, pelo menos para sentir, alguma coisa está estranho aqui, né? Você acha que a educação midiática num ambiente escolar, ela precisa de um espaço só para ela, como uma disciplina? Ela precisa ser corporificada dentro do currículo como uma disciplina? Ou ela é possível trabalhar com a educação midiática transversalizada em todas as disciplinas, por exemplo? Como é que você vê isso? Ela requer um lugar dentro do currículo, ou ela pode ser diluída e trabalhada como um projeto? Eu acho muito difícil pensar nela como uma disciplina. Por uma questão logística mesmo, por uma questão da dinâmica dentro da escola. Eu acho que o que a gente precisa é de profissionais qualificados. Eu acho que a gente precisa que as escolas tragam pessoas como você, que têm, né, especialistas na área, para fazer formação com esses professores. Eu acho que esse é o principal ponto. Quando eu converso com os professores sobre educação midiática, eles ficam assustadíssimos por perceber que nem eles conseguem. Uma das dinâmicas que eu faço na formação com os professores, eu coloco várias notícias e eles têm que descobrir se é verdadeira ou falsa. Como nem eles têm recursos para descobrir de fato se aquela é de tão sofisticado que o ecossistema da desinformação está nesse momento. Então, eu acho que a educação midiática tem que ser uma coisa que acontece naturalmente, que o professor entende a sua importância e coloca esses elementos, essas habilidades dentro do currículo, em qualquer projeto que ele for desenvolver. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado, tá? Prazer. Tchau, tchau.